Lara esperou com os outros alunos na entrada da faculdade, resmungando ocasionalmente enquanto conferia o relógio de pulso. As luzes do corredor piscavam intermitentemente, lançando sombras dançantes sobre os rostos entediados dos estudantes. A noite caía lá fora, envolvendo o campus em uma escuridão profunda, apenas interrompida pelos postes de luz que marcavam o caminho de volta para casa. "Vocês viram a mensagem da professora?" perguntou um dos alunos, segurando seu celular para que os outros pudessem ver a tela iluminada. "Ela disse que teve um contratempo e não vai poder vir." Lara, encostada na parede fria, suspirou. "Bem, isso significa que podemos ir embora mais cedo hoje. Não faz sentido esperar." Os alunos começaram a se dispersar, cada um murmurando despedidas apressadas. Lara acenou para alguns de seus colegas e ficou por um momento sozinha na porta da faculdade. Ela tirou o celular do bolso e digitou rapidamente uma mensagem para sua mãe. "Mãe, a aula foi cancelada. Vou pegar o ônibus e chegar em casa mais cedo. Não precisa vir me buscar." Enquanto enviava a mensagem, Lara ponderou suas opções. A ideia de chegar em casa sem ter que esperar parecia convidativa, especialmente após um dia longo de estudos. Decidida, ela caminhou até a parada de ônibus mais próxima, observando as poucas pessoas que ainda circulavam pela rua. O ônibus chegou após alguns minutos, um veículo velho que rangia e tremia a cada movimento. Lara entrou e sentou-se próximo à janela, observando as luzes da cidade passarem enquanto o ônibus seguia sua rota habitual. Ela mergulhou em seus pensamentos, mal notando o tempo passar. Cerca de 40 minutos depois, Lara percebeu que as vistas familiares haviam dado lugar a ruas que ela não reconhecia. A preocupação a fez se levantar e caminhar até o motorista. "Desculpe, mas por que mudamos de rota? Eu não reconheço este lugar." O motorista, um homem de meia idade com um boné desbotado, lançou-lhe um olhar pelo retrovisor. "Ah, sim, houve uma mudança temporária devido a uma obra na avenida principal. Não se preocupe, vamos voltar para a rota normal logo." Não totalmente convencida, mas sem muitas opções, Lara agradeceu e voltou para o seu assento. Poucos minutos depois, porém, decidiu que seria melhor continuar o trajeto a pé. Ela desceu do ônibus, ajustou a mochila nos ombros e começou a caminhar. A rua estava silenciosa, com apenas o som de seus próprios passos ecoando no asfalto. Lara apreciava a calma, um contraste bem-vindo com o barulho constante da cidade. Ela passou por lojas fechadas e poucas casas com luzes ainda acesas, sentindo a brisa fresca da noite. Ao se aproximar de casa, Lara sentiu o celular vibrar. Era uma mensagem de sua mãe, Fátima. "Lara, acabei de sair da reunião. Você está bem? Estou a caminho." Lara sorriu, digitando rapidamente uma resposta. "Estou quase em casa, mãe. Fui a pé um pedaço do caminho. Vejo você em breve." Ao dobrar a última esquina, Lara viu as luzes de sua casa ao longe. Um sentimento de alívio e conforto a invadiu. Apesar do contratempo com a aula e a mudança de rota, a noite havia trazido um momento de tranquilidade e uma caminhada reflexiva que ela não esperava, mas que foi bem-vinda. Lara encontrou um certo prazer naquela caminhada solitária e relaxante, apesar de normalmente não praticar muita atividade física. Sua mãe já tinha chegado em casa quando Lara abriu a porta, tentando não fazer muito barulho. Após trocar algumas palavras breves e se despedir, Lara se dirigiu ao seu quarto para dormir, mas foi interrompida por uma mensagem no celular. Era um aviso de que a professora faltaria toda a semana. Decidiu manter isso em segredo, sabendo que sua mãe ficaria preocupada e a obrigaria a esperar por ela na faculdade nos dias seguintes. Mas Lara queria chegar logo em casa e poder descansar mais. Nos dias que se seguiram, Lara repetiu a rotina. Deixava a aula mais cedo e caminhava o trecho final até sua casa. Ela apreciava aqueles momentos de tranquilidade, o frescor da noite que lhe acariciava o rosto e a sensação de liberdade que a escuridão proporcionava. Na quinta-feira, porém, a atmosfera parecia diferente.
As ruas estavam mais escuras e vazias do que o normal, e uma sensação incômoda começou a se instalar em Lara enquanto ela caminhava. A lua mal iluminava o caminho, e os postes de luz espaçados não ajudavam muito. Faltava ainda 1 quilômetro até sua casa, e ela acelerou o passo, tentando ignorar o medo que começava a crescer dentro dela. Ao lançar um olhar cauteloso para trás, Lara viu 3 homens andando um ao lado do outro. Eles riam baixo, mas seus olhares estavam fixos nela. Seu coração acelerou instantaneamente. Ela pensou em pegar o celular e ligar para a mãe ou para a polícia, mas temeu que isso chamasse ainda mais a atenção deles, talvez até provocando uma abordagem. Assim, com o coração batendo forte no peito, Lara continuou andando, quase correndo agora. Por mais rápido que se movesse, os passos atrás dela pareciam se aproximar cada vez mais. A rua seguinte estava deserta e ela sabia que teria que passar por um trecho particularmente escuro antes de chegar em uma área mais iluminada. Foi então que sentiu. Uma mão grande e forte pousou em seu ombro, parando-a abruptamente. Lara congelou, o medo a consumindo completamente. Ela estava prestes a gritar, mas algo na firmeza daquela mão a fez hesitar. Lentamente, virou-se para encarar quem estava atrás dela. Ao sentir a mão em seu ombro, Lara virou-se bruscamente, seus olhos encontrando os de um homem que não era um dos perseguidores. Ele parecia ter cerca de 40 anos, com uma expressão preocupada marcando seu rosto. "Você está bem?" ele perguntou, notando o evidente nervosismo dela. "Você parece bastante nervosa." Lara lançou um olhar rápido por sobre o ombro e viu que os 3 homens ainda a seguiam a uma distância segura. Aliviada por saber que o homem ao seu lado não era um deles, ela sussurrou: "Eu acho que aqueles homens estão me seguindo." O homem assentiu e se apresentou rapidamente. "Meu nome é André. Escute, faça exatamente o que eu disser. Está bem?" Antes que Lara pudesse responder, André segurou firme sua mão e, elevando a voz para que os perseguidores ouvissem, exclamou: "Meu amor, como foi seu dia no trabalho? Eu me atrasei porque tive um problema lá." Lara o olhou, inicialmente assustada com a súbita intimidade, mas logo entendeu a jogada dele e entrou no jogo. "O trabalho foi ótimo, amor. Estou tão cansada", respondeu ela, tentando parecer natural. André então falou ainda mais alto, como se continuasse a performance para um público invisível. "Hoje foi cansativo porque eu prendi 3 bandidos sozinho." Curiosa e ainda temerosa, Lara se inclinou para ele e perguntou em um sussurro: "Você é policial de verdade?" Ele riu baixinho, quase inaudível. "Não, sou contador", confessou André. Lara não pôde deixar de pensar que a atuação deles talvez não fosse suficiente para despistar os homens, mas ao olhar novamente para trás, notou que os perseguidores haviam diminuído o passo, aparentemente confusos com a cena. Continuando de mãos dadas, André guiou Lara até uma casa próxima. Ele abriu o portão com uma chave que tirou do bolso e olhou cautelosamente para trás. Os 3 homens pararam, apenas observando de longe. Lara hesitou na entrada da casa de André. Apesar da ajuda, ela não conhecia aquele homem e a insegurança a invadia. "Eu realmente deveria entrar?" ela pensou, mas a presença ameaçadora dos homens lá fora a fez decidir rapidamente. "Vamos entrar. É mais seguro aqui dentro e podemos esperar até eles irem embora", disse André, percebendo sua hesitação, mas mantendo a voz calma e reconfortante. Uma vez dentro da casa, André trancou a porta e acendeu algumas luzes. A casa era modesta, mas bem organizada, com livros e fotos decorando as prateleiras. Ele indicou para Lara sentar-se em um sofá na sala de estar. "Você quer alguma coisa para beber? Água, talvez?" ofereceu André, enquanto se dirigia à cozinha. Lara assentiu, ainda tentando acalmar seus nervos. "Água está ótima, obrigada." Enquanto André estava na cozinha, Lara aproveitou para olhar ao redor, tentando avaliar a situação. Ela sabia que estava em uma posição vulnerável, mas a alternativa de enfrentar os homens lá fora parecia muito pior.
André retornou com 2 copos de água, entregando um para Lara. Acho que você está segura aqui por enquanto. Vou ficar de olho lá fora para ver se eles desistem. Obrigada, André. Eu realmente não sei o que teria feito sem a sua ajuda hoje, Lara disse, sentindo uma mistura de gratidão e preocupação. Mas o que vamos fazer agora? Bem, vamos esperar um pouco e ver se eles desistem. Se não, podemos pensar em chamar a polícia ou eu posso te levar para casa mais tarde quando for seguro, explicou André, tentando transmitir alguma segurança. Lara concordou, bebendo a água e observando André ocasionalmente espiar pela janela. A noite, que começara como uma tranquila caminhada, havia se transformado em algo completamente diferente, deixando Lara grata por ter encontrado um aliado inesperado em André. André olhava pela janela escura, observando as sombras que se moviam sutilmente sob a luz fraca do poste na calçada. Os 3 homens ainda estavam lá, suas figuras imóveis projetando uma ameaça silenciosa. Ele virou-se para Lara, a expressão séria e decidida. Vou chamar a polícia, anunciou ele, já se movendo em direção ao telefone. Lara, no entanto, levantou-se rapidamente, a ansiedade evidente em seu rosto. Não, por favor, não chame a polícia, pediu ela, segurando o braço de André suavemente para impedi-lo. André parou, confuso com a reação dela. Não faz sentido, por que não? Questionou, tentando entender a relutância dela. Não deve ser nada sério, Lara disse, evitando o olhar dele. Talvez eles só estejam nos assustando. Não quero causar mais problemas. André a estudou por um momento, percebendo que havia algo mais que Lara não estava dizendo. Suspirando, ele assentiu lentamente. Certo, não vou chamar a polícia. O que você sugere que façamos então? Lara olhou ao redor buscando uma saída, até que seus olhos pousaram sobre a garagem. Ela viu que André tinha um carro lá dentro. Você poderia me levar para a casa de carro? Sugeriu ela esperançosa. Ele suspirou novamente, mais profundamente desta vez. O carro está quebrado, infelizmente. Posso dar uma olhada? Lara perguntou, uma faísca de esperança em sua voz. Claro, fique à vontade, André respondeu, conduzindo-a até a garagem. Lara se aproximou do carro, abriu o capô e começou a examinar o motor com mãos experientes. André observava curioso. Você entende de carros? Perguntou ele, impressionado com a facilidade com que ela manuseava as ferramentas. Sim, estou fazendo faculdade de engenharia mecânica, Lara explicou, sem tirar os olhos do motor. Meu pai tinha uma coleção de carros. Ele me ensinou tudo sobre eles. Lara falou e logo ficou com o semblante triste. Enquanto Lara estava concentrada no carro, em sua casa, sua mãe, Fátima, sentia cada vez mais preocupação. Ela pegou o telefone várias vezes, tentando entrar em contato com Lara, mas o celular da filha estava no modo silencioso. Lara estava tão focada em consertar o carro que esqueceu completamente de avisar sua mãe. Após alguns minutos de trabalho, com um clique satisfeito e um murmúrio suave de aprovação de Lara, o motor roncou de volta à vida. André não pôde deixar de ficar impressionado com a habilidade dela. Você conseguiu! Ele exclamou, um sorriso aliviado se formando em seu rosto. Lara sorriu de volta, aliviada. Vamos, antes que eles decidam se aproximar novamente. Os 2 rapidamente entraram no carro e saíram da garagem. Ao passarem pela rua onde os 3 homens ainda estavam parados, Lara encontrou seus olhares. Havia algo neles, uma intensidade que fez seu coração acelerar novamente. No entanto, assim que eles viraram na rua principal, os homens desapareceram de vista no retrovisor do carro. Está vendo? Estão indo embora, Lara disse, tentando convencer tanto a André quanto a si mesma. André apenas acenou, mantendo os olhos na estrada. Lara, por sua vez, sentia um misto de alívio e apreensão. Estava aliviada por finalmente estar a caminho de casa, mas a interação com os homens e a noite tumultuada deixaram um vestígio de inquietação.
Ela sabia que, uma vez em casa, teria que explicar tudo para sua mãe, não apenas sobre a noite, mas também sobre por que insistiu em não envolver a polícia. Por enquanto, no entanto, o som suave do motor era tudo o que ela queria ouvir, enquanto se aproximavam cada vez mais de casa. Quando André estacionou o carro em frente à casa de Lara, a atmosfera estava tensa. Era já perto das 11 horas da noite e a chegada de Lara em um carro desconhecido não passou despercebida. Fátima, sua mãe, abriu o portão com uma expressão de surpresa e preocupação, fixando os olhos no homem mais velho ao volante. "Lara, o que você está fazendo com esse velho no carro desse velho?" exclamou Fátima, quase perdendo o controle. André, captando a atenção, tentou aliviar a situação com um sorriso. "Ei, eu não sou tão velho, só tenho 45 anos", disse ele, tentando manter o tom leve. Fátima não estava para brincadeiras. "Então você é velho sim, porque ela só tem 20 anos. Você tem idade para ser o pai dela, seu tarado", gritou ela, a voz carregada de indignação. Lara tentou intervir, mas sua mãe era impulsiva e não lhe dava espaço para falar. André, talvez tentando descontrair mais uma vez, respondeu com uma risada. "Então você é uma velha, já que nós dois temos a mesma idade, sua velha." A resposta de André só fez aumentar a fúria de Fátima, que exclamou, ofendida como nunca antes. Lara, incapaz de segurar, soltou uma risada breve, mas isso só inflamou ainda mais sua mãe. "Por que você não namora um homem mais novo e mais bonito do que esse velho acabado? Olhe para o carro dele, minha filha. Nem dinheiro ele tem com essa lata velha." Foi então que André, tentando colocar um ponto final na discussão, interveio sério. "Ei, essa lata velha salvou a vida da sua filha." Silêncio caiu sobre as 3 figuras na calçada. Fátima, finalmente contendo sua ira, perguntou: "O que aconteceu?" Lara olhou para sua mãe com uma mistura de frustração e alívio. "Finalmente você me deixa explicar." Nos minutos seguintes, Lara descreveu a noite tumultuada, desde a aula cancelada até o encontro assustador com os homens que a seguiram. Falou sobre como André havia aparecido no momento certo e a ajudado, usando seu carro para levá-la em segurança para casa. Fátima ouviu tudo, seu rosto passando por uma série de emoções, de choque a arrependimento. Ao final, ela se voltou para André. "Me desculpe pelo que eu disse. Foi um grande engano." Falou sinceramente arrependida. André, com um sorriso gentil, assegurou que estava tudo bem. "Não se preocupe, tudo está resolvido agora." Após um breve momento de descontração, onde Fátima até elogiou o carro, considerando-o não tão velho assim, André se despediu e entrou no carro para ir embora. No entanto, quando deu a partida, o carro falhou. A gasolina havia acabado. "Não tem problema, eu vou a pé", disse André, já saindo do carro. Mas, ao olhar pelo portão antes de sair, André, Lara e Fátima viram algo alarmante. Os mesmos 3 homens que haviam seguido Lara estavam dentro de um carro preto, estacionado não muito longe da casa delas. Os olhares se cruzaram, e a tensão que haviam pensado estar resolvida voltou a se instalar, pesada como o ar antes de uma tempestade. Lara, Fátima e André rapidamente entraram em casa e fecharam a porta com força, girando a chave na fechadura com um clique definitivo. A presença ameaçadora dos homens do lado de fora havia trazido uma urgência palpável ao ar. André foi direto ao ponto. "Precisamos chamar a polícia imediatamente. Aqueles homens parecem perigosos", disse ele, olhando para Lara e Fátima com uma expressão séria. Porém, tanto Lara quanto Fátima hesitaram. A relutância delas em envolver a polícia parecia incomum, e André começou a suspeitar que havia algo mais profundo que ele ainda não compreendia. Na sala, as duas caminhavam de um lado para o outro, visivelmente nervosas. André, sentado no sofá, observava a cena com crescente frustração. Decidido a tomar uma atitude, ele pegou seu celular e começou a discar o número da polícia.
Antes que pudesse completar a ligação, Lara se aproximou rapidamente e tomou o aparelho de suas mãos, desligando a chamada. "Lara!" André exclamou, claramente surpreso e confuso. Ela olhou para ele, os olhos cheios de medo. "Desculpe, André", murmurou, entregando-lhe o celular de volta. Fátima então se aproximou, colocando uma mão no ombro de Lara. "Talvez seja melhor assim", disse suavemente. "Não quero que nada aconteça com você, Lara." André se levantou abruptamente, a paciência esgotada. "Alguém precisa me explicar o que está acontecendo aqui. Ou eu vou chamar a polícia, quer vocês queiram ou não." Fátima suspirou profundamente, como se o peso das palavras que estava prestes a dizer fosse demais para ela. "Vou explicar tudo." Ela começou, olhando para Lara antes de continuar. "Ela e eu vivíamos felizes com Roberto, o pai de Lara e meu marido." Fátima narrava, enquanto André ouvia atentamente. Roberto era um homem rico e tinha uma paixão por carros. Ele colecionava modelos de todo tipo, o que sempre pareceu um hobby inofensivo. O semblante de Fátima escureceu. Mas um dia tudo mudou. Roberto chegou em casa apavorado, suando frio, e disse que precisávamos sair imediatamente. Não entendíamos nada, mas pegamos algumas coisas e fomos embora com ele. Ela fez uma pausa, engolindo em seco antes de revelar o resto. Durante a fuga, Roberto confessou que enriqueceu fazendo coisas erradas. Muitos daqueles carros não eram dele, eram roubados. Ele liderava um esquema ilegal de carros. As lágrimas marcavam o rosto de Fátima enquanto ela continuava. "Ele incluiu meu nome em vários documentos. Eu seria considerada cúmplice. Roberto conseguiu novas identidades para mim e para Lara, além de um emprego para mim em outra cidade. Nos disse para nunca falarmos com a polícia." "Eu nunca senti tanta raiva dele." Fátima admitiu, sua voz tremendo. "Pediu divórcio. Roberto já esperava por isso. Ele disse que iria se esconder, pois além da polícia, outros bandidos queriam acabar com ele." André absorveu a história, percebendo a gravidade da situação. Se ele chamasse a polícia agora, Fátima poderia acabar sendo presa. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão, com cada um perdido em seus pensamentos sobre as implicações do que acabara de ser revelado. André permaneceu pensativo por um longo momento, digerindo a complexidade da situação em que Lara e Fátima se encontravam. Após alguns minutos de reflexão, ele pareceu chegar a uma decisão. "Eu tenho uma ideia", disse ele, pegando o celular com um ar resoluto. Sem explicar seu plano em detalhes, ele instruiu Lara e Fátima a se esconderem em algum lugar seguro dentro da casa. Elas obedeceram prontamente, buscando refúgio em um armário no andar de cima, enquanto André fazia a ligação para a polícia. Quando a polícia chegou com a sirene soando ao longe, os 3 homens que rondavam a casa perceberam o perigo e desapareceram rapidamente na escuridão da noite. André saiu para falar com os policiais, mantendo sua expressão calma e controlada. Ele relatou que havia sido seguido por alguns homens e forneceu uma descrição detalhada deles, afirmando que morava sozinho e sentia-se ameaçado. "Eu realmente aprecio a rápida resposta. Obrigado." André disse aos policiais que anotaram seu depoimento com atenção antes de partirem, prometendo manter uma ronda na área para garantir a segurança. Quando os policiais se foram, Lara e Fátima saíram de seu esconderijo, encontrando André na sala. "Obrigada, André, por tudo o que você fez", Lara disse, sua voz carregada de gratidão. Fátima, igualmente aliviada, adicionou: "Você salvou a nossa noite, André. Por que não fica aqui esta noite? Seu carro está sem gasolina e já é muito tarde para tentar resolver isso." André aceitou a oferta com um sorriso grato. "Agradeço a hospitalidade", ele respondeu enquanto Lara e Fátima arrumavam o sofá para que ele pudesse dormir confortavelmente. Aquela noite, André dormiu profundamente, o cansaço dos eventos do dia finalmente o alcançando. Na manhã seguinte, a casa foi preenchida com o aroma convidativo de café fresco. André tinha acordado cedo e, querendo retribuir a gentileza,
preparou um café da manhã saboroso para todos. Lara e Fátima desceram atraídas pelo cheiro do café e encontraram a mesa da cozinha já posta. Você não precisava ter se incomodado, André, mas obrigada, disse Fátima, enquanto se sentavam para desfrutar da refeição juntos. Após o café, André se despediu, dizendo que precisava voltar para casa para se arrumar antes de ir ao trabalho. Foi um prazer ajudar vocês. Vamos manter contato, ele disse, acenando enquanto partia. Nos dias que se seguiram, André fez questão de manter essa promessa, visitando Lara e Fátima frequentemente. Com cada visita, ele aprendia mais sobre a vida delas, descobrindo que, apesar das circunstâncias desafortunadas ligadas ao passado de Roberto, Lara e Fátima eram pessoas de bom coração, tentando viver uma vida honesta após o tumulto causado pelos erros de Roberto. Através desses encontros, uma amizade sólida começou a se formar entre André e a família, com ele oferecendo apoio e compreensão enquanto elas continuavam a ajustar-se a uma nova realidade, longe das sombras do passado. Em um final de semana tranquilo, André decidiu visitar Lara e Fátima, desejando passar algum tempo com as amigas que tinham se tornado quase como família. Ao chegar à casa delas, ele pressionou o botão da campainha, aguardando a resposta habitual. No entanto, antes que pudesse ouvir qualquer som de passos se aproximando, uma explosão repentina o lançou para trás, jogando-o violentamente contra o chão. Atordoado, André se levantou com dificuldade, sentindo a cabeça girar enquanto se esforçava para entender o que havia acontecido. Ao olhar para a frente, viu a casa de Lara e Fátima envolta em chamas violentas. O pânico se instalou e ele reuniu suas forças para gritar: "Lara! Fátima!" Não houve resposta. Movido pelo desespero, André correu em direção à entrada da casa, esquivando-se das chamas e dos destroços que caíam. "Lara! Fátima!" Ele continuava a chamar, sua voz ecoando entre as paredes que agora cediam ao fogo. Não encontrando sinais delas dentro da casa, André saiu, tossindo e ofegante. Uma multidão de vizinhos e curiosos já se reunia do lado de fora, observando em horror. André vasculhou a multidão, seu coração batendo descompassado, até que, entre as árvores, ele avistou Lara e Fátima escondidas. Correndo até elas, o alívio foi imenso ao vê-las ilesas. "Vocês estão bem?" ele perguntou, examinando-as rapidamente em busca de ferimentos. Lara e Fátima, ainda em choque, apenas acenaram que sim com a cabeça. Fátima, visivelmente abalada, explicou: "Provavelmente foram as pessoas atrás do Roberto, os mesmos homens que nos seguiram antes. Eles fizeram isso." André, sentindo uma mistura de raiva e proteção, insistiu: "Vocês vêm comigo agora. Minha casa é segura e vocês podem ficar lá o tempo que precisarem." Sem muita escolha e ainda temendo por suas vidas, Lara e Fátima aceitaram a oferta de André. Naquela noite, ele lhes cedeu seu quarto, insistindo em dormir no sofá para que elas tivessem algum conforto. Enquanto o silêncio da noite se estendia, André era ocasionalmente despertado pelo som de choro baixo vindo do quarto. As emoções das duas mulheres transbordavam em soluços abafados. Ele se virava no sofá, a mente pesada com os pensamentos do terror que Lara e Fátima continuavam a enfrentar. Nos dias seguintes, a rotina da casa mudou drasticamente. Lara, temendo por sua segurança, parou de ir à faculdade. Fátima, igualmente temerosa, decidiu não retornar ao trabalho e acabou se demitindo. O medo de serem encontradas por aqueles que perseguiam Roberto era palpável e constante. A casa de André se tornou um refúgio silencioso, um lugar marcado tanto pela gratidão, pela segurança, quanto pela angústia do isolamento forçado. Enquanto ele tentava manter a normalidade, oferecendo pequenos gestos de conforto e preparando refeições que tentavam ser mais do que apenas nutrição, o peso do que Lara e Fátima estavam passando era claro. Com cada dia que passava, André se sentia mais imerso na triste realidade das duas mulheres. E embora ele fizesse o que podia para ajudar, a situação só reforçava o quão complexas e perigosas as suas vidas haviam se tornado desde o surgimento das ameaças.
ele se comprometeu a protegê-las, custasse o que custasse, sabendo que cada momento de paz era precioso e frágil. André estava na cozinha, ocupado com os preparativos do almoço de domingo, quando a campainha tocou. Lara e Fátima, que discutiam planos para o dia, interromperam a conversa. André limpou as mãos no pano de prato e se dirigiu à porta, curioso para saber quem poderia ser. Ao abrir a porta, deparou-se com um homem de aparência desgastada e olhar cansado. Antes que pudesse perguntar quem era, uma voz familiar atrás dele gelou o ambiente. "Roberto", disse Fátima, sua voz carregada de uma mistura de surpresa e desdém. Lara e Fátima observavam o homem com expressões preocupadas. Apesar da raiva que sentia, Lara não conseguiu reprimir o amor que ainda tinha pelo pai. Ela correu até ele e o abraçou fortemente, emocionada após tantos anos sem vê-lo. Roberto hesitou na entrada até André, percebendo o desconforto geral, dar um passo para o lado. "Pode entrar", disse ele cautelosamente. Fátima mantinha um olhar severo sobre o ex-marido, enquanto Roberto começava a falar, claramente abalado. Eu sinto muito pelo perigo que coloquei vocês duas. Fui consumido pela ganância, mas agora estou pagando o preço por minhas ações." Roberto continuou, explicando que vivia isolado em uma cabana na mata, longe dos olhos do mundo. "Às vezes eu saía para olhar de longe a casa onde vocês moravam. A última vez que fui, vi tudo destruído. Pensei que vocês tinham morrido. Fiquei desesperado até descobrir onde estavam agora." Voltando-se para André, Roberto expressou gratidão. "Obrigado por tudo que você está fazendo por minha família", disse ele com sinceridade. Roberto então segurou a mão de Lara, olhando nos olhos dela. "Me perdoe, minha filha. Desta vez eu vou consertar tudo." Fátima, que até então observava a cena com um misto de raiva e ressentimento, interrompeu. "Não há como consertar os erros que você já cometeu, Roberto. Existe uma maneira, e estou disposto a tudo." Roberto respondeu, sua voz carregada de uma resolução sombria. "Quando pensei que vocês tinham morrido, perdi todo o sentido da minha vida. Agora, vou dar um jeito." A atmosfera na sala estava tensa. Roberto se despediu de Fátima, que evitou seu olhar, claramente ainda magoada demais para perdoar. Ele então abraçou Lara, que, apesar de tudo, retribuiu o abraço com lágrimas nos olhos. Antes de sair, Roberto se aproximou de André e falou baixinho. "Cuide bem dela." André apenas assentiu, compreendendo o peso da responsabilidade. "Eu cuidarei", prometeu. Depois que Roberto saiu, o silêncio preencheu a casa. André, Lara e Fátima se sentaram, cada um perdido em seus próprios pensamentos. O almoço de domingo, que deveria ser um momento de descontração e risadas, agora era um lembrete do complexo tecido de relações e histórias que ligavam aquela família. Enquanto Lara se recolhia no abraço de André, buscando algum conforto, Fátima olhava para fora, pensativa. Era claro que, apesar das promessas de Roberto, o caminho à frente ainda seria cheio de desafios e incertezas. Naquela noite, enquanto a televisão iluminava a sala com um brilho suave, André estava imerso nos noticiários quando uma reportagem específica chamou sua atenção. Ele rapidamente chamou Lara e Fátima para assistir. "Venham, vocês precisam ver isso", disse ele com um tom urgente na voz. As duas se aproximaram e juntas assistiram à reportagem que anunciava uma reviravolta surpreendente. Roberto havia se entregado à polícia naquela manhã. O repórter detalhava que Roberto confessou todos os seus crimes, incluindo alguns que tinham sido injustamente atribuídos a Fátima. Ele enfrentaria no mínimo 10 anos de prisão. Lara, ouvindo as notícias, começou a chorar, abalada pela realidade de que seu pai estaria preso. Fátima, por outro lado, ficou sem palavras, mas uma mistura de alívio e incredulidade tomou conta dela, ao saber que ele tinha conseguido provar sua inocência. Fátima abraçou sua filha, tentando encontrar palavras de conforto.
Preciso ter certeza de que estou realmente livre, disse ela, decidida. Vou à delegacia verificar se não sou mais procurada. Lara, fique aqui, instruiu Fátima, a voz firme, mas carregada de preocupação. Não quero que você me veja sendo presa caso algo dê errado. André, que assistia à troca de palavras entre mãe e filha, interveio. Eu vou com você, afirmou. Preciso saber se também não estou sendo procurado por ter ajudado uma foragida. No fundo, ele sabia que queria estar ao lado de Fátima nesse momento difícil. Na delegacia, o coração de Fátima batia acelerado enquanto ela se dirigia ao balcão para falar com o delegado. Depois de alguns momentos que pareceram eternos, o delegado confirmou que ela não era mais procurada pela polícia. Aliviada, Fátima deixou as lágrimas fluírem e abraçou André, agradecida por sua presença e apoio. Obrigada por tudo, ela sussurrou. A vida de Lara e Fátima ainda estava em desordem. Sem casa ou emprego, elas dependiam muito de André, que se mostrou um pilar de apoio nos meses seguintes. Ele ajudou financeiramente enquanto ambas procuravam emprego e um novo lugar para morar. Eventualmente, Lara e Fátima conseguiram se reerguer, encontrando trabalho e uma nova residência. Lara, ainda muito ligada ao pai, o visitava uma vez por mês na prisão. Esses momentos eram preciosos para Roberto, que esperava ansiosamente pelas histórias e novidades que Lara trazia. Cada visita dela iluminava seus dias sombrios atrás das grades. Enquanto isso, algo inesperado começava a florescer entre André e Fátima. Eles se encontravam frequentemente e numa noite decidiram jantar juntos em um restaurante. Fátima, relutante em rotular o momento, não queria chamar aquilo de encontro, alegando ser coisa de adolescente. No entanto, no fundo, ela sabia que era exatamente isso, um encontro. À medida que a noite avançava, os dois compartilhavam risadas e conversas profundas, explorando cada vez mais sobre a vida um do outro. O que começou como uma amizade forjada em tempos de crise estava lentamente se transformando em algo mais profundo. Em meio a tanta confusão e mudança, uma nova possibilidade de amor começava a surgir entre André e Fátima, provando que, às vezes, nos momentos mais turbulentos, laços inesperados podem se formar.